Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos vocês que estão entrando neste momento na nossa escola de oração, no primeiro encontro deste ano de 2021, neste dia 20 de março, a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Quero invocar o Espírito Santo para que ele conduza em tudo este nosso encontro e que ele produza os frutos que Deus programou para nós através desse encontro. Aqui do lado de fora está muito barulho, mas eu preciso falar hoje. Então tenho como pano de fundo uma palavra da antífona da entrada da missa de hoje, 16 de março de 2021, ano B da liturgia. Nós estamos no primeiro momento dessa nossa história, da nossa escola, e que deseja falar, né? Eu desejo abordar a nossa missão principal como catequistas, evangelizadores e pregadores. Nossa missão principal é ensinar o nosso povo a rezar. É claro que como é que vão invocar o nome daquele que não conhecem? Então nós precisamos evangelizar, levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Deus, nosso Senhor, em Jesus Cristo. Para eles aprenderem a conversar com Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Já disse em outras escolas que a oração é uma arte, é um dom de Deus. Gostar de rezar, querer rezar, é um dom de Deus. Mas é também um esforço do nosso lado, né? Então, o pano de fundo, como eu disse para vocês, está na antífona da entrada da missa de hoje, que reza assim: todos os que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Comprai e comei sem dinheiro, sem pagamento. Vinde comprar vinho e leite. Essa palavra há de ser o tapete sobre o qual nossos pés vão caminhar neste momento de formação, para mim, em primeiro lugar, e para vocês. Mas ele será também um pano de fundo, aquele que nos permite uma imagem mais aproximada possível do que seja uma vida de oração, um orante segundo o coração de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso me perguntar: eu estou com sede? Né? Eu sinto uma sede insaciável no meu coração? Hoje eu me fiz essa pergunta quando eu comecei a minha oração. De que sede se trata? Qual é a sede que eu tenho nesse momento em que eu vou entrar, em que Deus vai me acolher na sua intimidade? E eu respondia para mim mesma: a sede de me libertar de mim mesma, a sede de me desprender de mim, me desgrudar de mim. É um dom, é uma graça que eu preciso pedir e que a oração vai me favorecer. Vinde às águas. Você que tem sede, vinde às águas.
A oração há de ser para nós um momento em que nós tragamos da água viva do Espírito Santo, saboreamos a água do Espírito Santo, aquela água que refresca, né? Aquela água que age em nós como um verdadeiro alimento, que traz o oxigênio para o nosso sangue, né? Que metaboliza as coisas em nós. Uma pessoa desidratada morre. Por isso precisamos de água. A nossa alma precisa se hidratar. E a oração é a grande chance que nós temos para isso. Então, eu sempre vou sentir essas coisas acontecendo dentro de mim? Não, nem sempre. Os nossos sentidos vão estar aguçados para esse momento. Por quê? Porque nós somos marcados pelo pecado. A nossa natureza é uma natureza ferida. E a nossa vida sobrenatural é comprometida. E a oração faz parte do mundo sobrenatural. Então eu preciso saber rezar. E por isso eu tenho que estar sempre em estado de aprendizagem. Eu preciso querer rezar, mesmo sem sentir. Aqui eu vejo como a oração é um verdadeiro combate, exige uma violência da nossa parte. E uma das frases da oração do hino, se não me engano, é das 12 horas, do ofício das 12 horas, né, no tempo da quaresma. Uma das estrofes diz assim: mantendo a ordem certa, mantendo a hora certa do coração fiel. Isso me tocou profundamente. Manter a hora certa de rezar. Manter a hora certa da oração pessoal, individual, privada, eu e Deus, mas manter também a hora certa da oração pública, que é a oração litúrgica, né? A liturgia das horas, por exemplo. Eu preciso não só saber rezar e querer rezar, mas eu preciso rezar efetivamente. Isto é, a minha oração há de ser uma exposição a Deus daquilo de que meu coração está cheio. Mas acabou aqui? Não. Eu preciso também me preocupar com aqueles que não sabem rezar, com aqueles que pensam que rezam, quando apenas estão se relacionando com seus próprios pensamentos. Então, como catequistas que somos, precisamos ensinar a rezar. Ao longo dos nossos encontros querigmáticos, né, nós somos exortados ao contato vivo com a palavra de Deus. E os pastores hão de estar também preocupados com isso, sempre lembrando as suas ovelhinhas, né? Como é que vocês estão conversando com Deus, né? Conversando com o Senhor, expondo suas dúvidas, expondo seus momentos de alegria, de conquistas, expondo também as derrotas, as quedas, os pecados, né? Isso tudo é um cuidado que nós temos que ter com as pessoas, ensiná-las a rezar. Eu quero destacar para vocês apenas 2 parágrafos do Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, né, do século XVI. No capítulo, na 4ª parte, como o Catecismo de João Paulo II,
trata a quarta parte da oração. E o primeiro capítulo fala sobre a necessidade da oração. Ponto número 1. Entre as obrigações do ministério pastoral, a mais necessária para a salvação do povo fiel é o ensino da prece cristã. Dentre as obrigações do ministério pastoral, a mais necessária para a salvação do povo fiel é o ensino da prece cristã. Certamente, grande número de pessoas ficará sem conhecer a sua natureza e eficácia da prece cristã se o pastor não explicá-la com religiosa perseverança. Acabei de falar isso para vocês. Nos nossos encontros querigmáticos, sempre exortar os nossos a entrarem em contato com Deus através daquela palavra sugerida para cada dia e ensinar a conversar com Deus. Você, pastor, faça uma oração breve, espontânea do seu coração depois da partilha, por exemplo, já que antes a gente reza o Espírito Santo, né? E o segundo parágrafo diz assim: o principal empenho do pároco está em conseguir que seus piedosos ouvintes compreendam o que devem pedir a Deus e de que maneira o devem fazer. Isto é, principal empenho do pároco e, portanto, dos sacerdotes, mas não só, também dos religiosos, mas não só, também dos leigos, principalmente nós, da nossa comunidade, que temos um patrimônio a zelar, né? Um patrimônio a ser vivido, um patrimônio a ser transmitido. E eu quero que nós façamos uma ligação bem séria entre esta escola, esta lição deste momento da nossa escola de oração com o nosso patrimônio espiritual. Quando nós rezamos a hora litúrgica de laudes, o cântico evangélico é o cântico de Zacarias, também conhecido como Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Está em Lucas, capítulo 1. Mas hoje, de modo especial, eu me dirijo, essa palavra foi dirigida ao meu coração para eu ser um porta-voz para você, que é pastor de ovelhas e que deve ensinar a rezar. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois virás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. Primeiro ponto. O pastor que vai ensinar suas ovelhas deve fazer-se como criança, como menino, como menina, diante de Deus quando rezar. Um ser totalmente, absolutamente dependente. Um ser dependente das providências de Deus, dos cuidados paternos de Deus. Tem muito a ver com o nosso barro, né? Colocado no torno de Deus, como barro nas mãos do oleiro. Fazer-se simplicidade e sinceridade, como é o coração das crianças. Simples e sinceros. Depois, o cântico ainda fala: serás chamado
profeta do Altíssimo. Essa palavra se aplica a São João Batista, mas eu acho que pode se aplicar a nós também, né? Assumir, olha que bonito, ser parte do corpo de Cristo, que é a igreja, como batizados, assumir ser parte da igreja de Jesus como um povo sacerdotal, como sacerdotes, não ministerial, mas participante do ministério comum, régio e profético de Jesus. Estar entre Deus e o povo de Deus, para levar o povo a Deus, apresentar a Deus as necessidades, os sofrimentos, as alegrias, as esperanças do povo diante de Deus e trazer para o povo a palavra de Deus. Depois, esse profeta do Altíssimo deve ir à frente do Senhor, preparando os caminhos. Ir à frente. De que maneira? Como exemplo, como testemunho de vida. Eu me lembrei de São Francisco de Assis, que convidou o seu companheiro Leão, Frei Leão. Nós vamos fazer uma grande pregação em Assis hoje, Leão. Os dois saíram, percorreram as ruas de Assis, em silêncio, rezando, e voltaram para o convento. E Leão perguntou: quando é que nós vamos pregar? E São Francisco: nós já pregamos, Leão. Os que nos viram passar receberam uma pregação. Quando os discípulos de Jesus, pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como os discípulos de João ensinou os seus discípulos. Eles tinham acabado de ver Jesus em oração. E a maneira como Jesus rezava suscitou no coração dos seus discípulos a vontade de querer rezar. Eu já fui muitas vezes, minha gente, no meu tempo de convento, no tempo da Nova Aliança, levada a rezar, a aumentar o meu fervor, a querer rezar, de ver aquela irmãzinha lá no fundo da capela rezando, com tanta piedade. Eu não sabia, eu não sei até hoje o que ela estava fazendo, mas o corpo dizia da piedade dela. De vocês também, quantas vezes eu já fui edificada por comportamentos, de vocês na capela, rezando. Nós temos que ir à frente como exemplo, como testemunho de vida, de oração, com a certeza de que estamos preparando os caminhos de Deus no coração das pessoas, não só quando pregamos, mas quando rezamos. Então, levar as pessoas a aprender a escutar a Deus. Como o sacerdote Eli, percebendo que era Deus que estava chamando Samuel, ensinou Samuel a falar com Deus. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Então, nessa primeira parte, eu tentei destacar a nossa principal missão como catequista, que é ensinar o povo a rezar. Nessa segunda parte, se vocês acharem bom interromper para uma breve interiorização e depois uma pequena partilha, eu acho que vale a pena, Se não, vamos continuar. Na segunda parte dessa nossa lição, vamos dizer assim, eu gostaria
de falar sobre rezar com a liturgia das horas, ou rezar a liturgia das horas. Vocês vão encontrar um farto material na internet sobre isso, no catecismo da nossa igreja e principalmente no documento Sacrosanctum Concilium, né, do Vaticano II. Eu não vou falar sobre várias possibilidades, vários argumentos que a instrução geral sobre a liturgia das horas nos dá. Isso vocês têm. Eu quero destacar 2 pontos do documento do Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia. O ponto 84 e o ponto 85. Sobre o ofício divino. Nós temos nas nossas fraternidades, como regra de vida para os leigos, os leigos missionários, nós temos a obrigação do ofício das leituras. Porque, como o próprio documento sobre a Sagrada Liturgia diz, que os leigos têm a faculdade de se adaptar à hora que seja mais conveniente para ele durante o dia. Em função da nossa missão de ensinar, em função da comunhão que nós buscamos cada vez mais com a palavra de Deus e com a tradição da igreja, com o magistério da igreja, com os santos, eu achei por bem colocar como regra de vida para as fraternidades o ofício das leituras, né? A nossa fraternidade clerical, com padre e diácono permanente, e eu, né, a nossa fraternidade religiosa, Deus queira, né, fraternidade de vida mesmo, temos as nossas óricas canônicas marcadas. Então, vamos ao ponto 84. O ofício divino, liturgia das horas, segundo a antiga tradição cristã, destina-se a consagrar, pelo louvor a Deus, o curso diurno e noturno do tempo. Isto é, no momento em que toda a igreja consagra 7 vezes ao dia a oração litúrgica para cada momento, a igreja está santificando, consagrando, pelo louvor a Deus, todo o tempo do dia e da noite. Nós fazemos na terra o que os anjos fazem no céu. Olha que coisa linda. É verdadeiramente, veja bem, quando nós estamos em oração litúrgica, rezando a oração pública da igreja, nós estamos rezando pela igreja, com a igreja, na igreja. Então, é verdadeiramente a voz da esposa da igreja que fala com o esposo. Ou melhor, é a oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. De tal maneira que mesmo quando você está rezando o ofício das leituras, e o diácono Antônio
o padre Cosme, eu, estamos rezando laudes ou o próprio ofício das leituras, né? As vésperas, a oração do meio-dia, as completas. Nós só rezamos juntos as completas, de modo virtual. Mesmo quando estamos rezando com as portas fechadas do nosso quarto, sozinhos, por ser a oração oficial da igreja, a liturgia das horas é Cristo rezando, unido ao seu corpo, ao Pai. Que maravilha! E o ponto 85. Todos os que rezam assim cumprem, por um lado, a obrigação própria da igreja e, por outro lado, participam na imensa honra da esposa de Cristo, porque estão, em nome da igreja, diante do trono de Deus, a louvar o Senhor. Duas palavrinhas eu queria destacar. A oração da liturgia das horas, por um lado, é uma obrigação dos sacerdotes, dos religiosos e do povo fiel, da nossa fraternidade. Mas é também uma honra que a igreja diz imensa, que Deus concede à esposa de Cristo, que somos nós. Porque nós estamos em nome da igreja diante do trono de Deus, louvando o Senhor. Vocês se lembram quando o Márcio escutou do professor dele a honra que nós recebemos ao termos a nossa aprovação diocesana como associação pública de fiéis? Vocês notaram como o que tocou muito o coração do Márcio, como tocou o meu e o seu também, sobre aquilo que nós fazemos é endossado pela igreja, nós o fazemos em nome da igreja? Pois é, na liturgia das horas, nós estamos ali rezando com toda a igreja. E não é só a igreja visível aqui do mundo, não. A igreja militante, a igreja peregrina. Não. É a igreja do purgatório, a igreja que se purifica. E a igreja da grande liturgia do céu. Nós intercedendo pelas almas que se purificam, e a igreja do céu que intercede por nós, que se junta à nossa voz, que dá um poder tremendo à nossa fraqueza. Vocês já imaginaram? Que honra! Mas também é uma obrigação. Não podemos deixar faltar a nossa parte, a não ser em raras exceções, né, gente? Em raras ocasiões, nós não vamos conseguir. Mas unimos-nos àqueles que estão com a possibilidade de rezar. Unimos-nos em espírito. Conclusão. Aonde é que tudo isso se insere no patrimônio espiritual da nossa comunidade? Tenho certeza que vocês já entenderam. Nós queremos ser para Jesus Cristo uma como que humanidade de acréscimo. Exatamente no aspecto da oração de Jesus. A vida oracional de Jesus. Queremos ser uma extensão desses momentos de Jesus quando passou no meio de nós. E ao mesmo tempo, também nos sentimos honrados, agradecidos a Deus e obrigados, não como escravos, mas como filhos, obedientes
e gratos a Deus, porque nós estaremos completando com a nossa oração, não só com os nossos sofrimentos, mas com a nossa oração, o que faltou, o que está faltando ao corpo de Cristo, que é a igreja. Um grande abraço a todos vocês, que o Espírito Santo se derrame nesse momento sobre o nosso coração. Inspirai-nos sempre, Espírito Santo, na oração, na ação, no pensamento, na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Derramai sobre todos nós o espírito de oração. Que a oração seja para nós uma como que segunda natureza daquilo que fazemos normalmente. Que nós, Espírito Santo, sejamos agraciados com o dom da oração contínua, da lembrança contínua da vossa presença, de nos deixar contaminar pela vossa presença. Santa Maria, Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, nos ensine a obediência, nos ensine a obedecer, nos ensine a rezar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma máquina trabalhando aqui o dia todo e eu não quis deixar passar o momento da inspiração, com barulho e tudo. Um grande abraço a todos vocês, muita saudade.